Rodrigo Pacheco é o presidente da República por 4 dias. Nós vamos chamar novamente a repórter Luciana Verdolim de Brasília, que vai nos explicar por que vai acontecer isso, Lu. Olha, Cláudia, isso por conta da viagem do presidente Jair Bolsonaro, viagem que foi antecipada por conta do funeral da Rainha Elizabeth II. O presidente Bolsonaro já estava prevista a participação dele na Assembleia Geral da ONU na terça-feira, mas depois que ele foi convidado para participar aí dessa última homenagem à Rainha da Inglaterra, o que o presidente fez? Ele antecipou essa viagem para ontem, então ele embarcou ontem à noite para Londres. E a partir desse momento, quando ele deixou o espaço aéreo brasileiro, o presidente em exercício é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Agora, normalmente, quem assume a presidência da República é o vice-presidente Hamilton Mourão. O problema do Mourão é que ele é candidato ao Senado, então ele não pode assumir a presidência interinamente, porque senão ele se tornaria inelegível. São as regras eleitorais. Por isso, nem ele, nem o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é o segundo na escala, né, na escala sucessória aqui da presidência da República, nenhum dos dois poderiam assumir o cargo. Com isso, sobrou para Rodrigo Pacheco, que não é candidato nas eleições deste ano. Vale ressaltar que essa questão envolvendo a necessidade, né, de toda vez que o presidente se ausenta do país, ele ser substituído interinamente. Isso está sendo, inclusive, discutido pelo Congresso Nacional, porque não se vê mais a necessidade dessa substituição, porque, apesar de longe, quem continua tomando todas as decisões importantes, continua sendo o presidente eleito, o presidente Jair Bolsonaro, que é consultado em todos os assuntos. Por isso, é uma questão apenas protocolar. Rodrigo Pacheco, normalmente, nem vai ao Palácio do Planalto para assumir essas funções. Ele fica à distância, normalmente, da residência oficial do Senado ou mesmo do Congresso Nacional. O que vai acontecer amanhã? Vai ter uma reunião importante, já convocada por Rodrigo Pacheco, para discutir a questão envolvendo o piso salarial, né, da enfermagem. O piso que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Rodrigo Pacheco já disse que vai comandar essa reunião com lideranças do Senado Federal. A expectativa é de que esse encontro seja virtual, então ele vai participar como presidente do Senado, mas também como presidente da República em exercício. Ele fica no cargo até a próxima quarta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil, depois de fazer o discurso de abertura da organização lá, da ONU, e também depois de ter algumas reuniões bilaterais nos Estados Unidos. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também está nos Estados Unidos, deve voltar com o presidente Jair Bolsonaro. E o vice-presidente Hamilton Mourão, ele está em Lima, no Peru. Também só retorna ao Brasil depois que Jair Bolsonaro já estiver em solo brasileiro. Muito bom. Explicações dadas pela Luciana Verdolim. Obrigada, Lu. A gente vai chamar o Marcelo novamente. Marcelo, essa é uma questão apenas protocolar, como a Lu já falou, né? Como o vice-presidente Mourão é candidato e o presidente da Câmara também. Então, Arthur Lira, o senador Pacheco, fica nesse cargo apenas por uma questão protocolar, mas nada na prática deve mudar, né? É mais do que uma questão protocolar, isso é um anacronismo, né? Eu fico feliz aí com a informação trazida pela nossa repórter de que o Congresso está pensando em rever isso, porque é que o presidente da República, estando no exterior, existe necessidade dele ser substituído pelo vice. O vice-presidente exerce a função de substituir o presidente nas hipóteses de impedimento, quer dizer, quando o presidente está impedido de governar, por exemplo, por uma doença grave, por estar internado, inconsciente, em estado de coma, etc. Ou então de suceder, obviamente, o presidente da República. Mas o que explica em 2022, né, que uma pessoa que está fora do país, né, não possa continuar decidindo, administrando, resolvendo as questões à distância, né? Na época da internet, na época do telefone celular, né? Parece que nós estamos ainda nos tempos do pombo correio, né? Dos sinais de fumaça. Não faz sentido nenhum, né? Agora mesmo nós tivemos a informação de que amanhã, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
vai ter uma reunião virtual com outras lideranças do Senado para tratar de determinado tema, da questão aí do piso salarial, da enfermagem. Então, é perfeitamente possível, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Vocês estão aí em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, isso não impede que a gente exerça aí esse trabalho, então não faz mais sentido nenhum. E outra coisa que a gente verifica nesse episódio, né, são as incoerências da nossa legislação eleitoral. Né? O vice-presidente, Mourão, não pode assumir, porque aí ele estaria impedido de concorrer ao Senado. Então, para você concorrer ao Senado, você não pode exercer a presidência da República, você tem que se afastar. Para concorrer à Câmara, você tem que se afastar da presidência da República. Né? Mas para concorrer à presidência da República, você não precisa se afastar da presidência da República. Né? O presidente Bolsonaro está concorrendo à reeleição e não há nenhum impedimento, ele não precisa se licenciar, se desincompatibilizar. Né? Então não faz sentido. Né? Por que isso vale para um e não vale para outro? Né? Se você permite a reeleição, é natural que aquele que está ocupando o cargo continue ocupando o cargo e exercendo ao mesmo tempo a função de presidente da República e candidato à presidência da República, candidato à reeleição. Se isso vale para o presidente, eu acho que deve valer, acho isso correto, né? Mas por que não exercer, né, ou não estender, melhor dizendo, essa regra para todos os outros? Né? Quer dizer, se o vice-presidente tem que ocupar a presidência da República por essa razão ou por aquela, isso não deveria interferir em nada na possibilidade dele continuar elegível para um cargo no Senado Federal. Pois é, e no caso de Hamilton Mourão, ele não precisa deixar o cargo para tentar o Senado. A Jovem Pan continua acompanhando todos os detalhes da corrida presidencial e também desta viagem do presidente da República à Europa.